Você chegou aqui falando de bebê, né? De alimentação de bebê, falando que você deu whey pro seu filho, etc. E a gente tava falando de produtos de farmácia. Eu lembrei do nome, Bruna, Nan. Nan. Minha mulher falou, não, então, se um dia a gente tiver filho, vamos dar Nan e tal. E aquele monte de caixa, né? Ele tomou a farmácia esse tipo de produto, né? Fala um pouco sobre esses alimentos que são dados para bebês e o que tem de bom, o que tem de ruim. Cara, uma das maiores frustrações que eu, como pai, tive, eu, Edgar, fui alimentado por um tempo de fórmula. Fui saber depois de velho, eu não sabia. E o meu filho precisou de fórmula por, graças a Deus, menos de um mês. Graças a Deus foi muito pouco. Porque eu e a Thaís, minha esposa, tivemos hepatite quando o Etel tinha 3 meses de vida. Caramba. Então, cara, a gente não sabia se podia amamentar e os médicos também não sabiam naquele início e tal. Enfim, e ali a gente deu uma pausinha. E pra mim, cara, foi um estupro. Primeiro eu vou falar o seguinte, eu vou começar dizendo que se for a única fonte de alimentação, a gente tá na merda. Porque você não tem o que dar. Não tem uma marca, um produto minimamente razoável que traz os aportes. Não tem? Não tem. No Brasil, pelo menos, não tem. E nos Estados Unidos eu não encontrei. E eu vou, nas principais feiras do mundo e, cara, eu olho o rótulo de loucura. Tudo. De repente eu olho e falo, cara, isso aqui parece que é muito legal, cara, puta, leite de cabra, não sei o que, não sei o que. Você olha, sempre vai ter alguma porcaria. Ou vai ter um óleo vegetal, vai ter uma maltodextrina. Mas aí, por que eu tô contando isso? Porque eu primeiro tô me colocando no lugar de quem tá ouvindo e que eventualmente passe por isso, tá? Para não parecer que eu tô jogando uma pedra. Eu estive aqui e eu vivi essa dor. Isso é até a criança ter a introdução de papinhas, de frutas e de qualquer outro alimento e deixe de depender 100% do leite. Nesse momento, a fórmula deixa de fazer sentido. Então vamos lá. 2 coisas. Primeiro lugar, o que as fórmulas têm de ruim? E isso é uma unanimidade. Qual que é o propósito? Antes de você explicar isso, qual que é o propósito da fórmula? Eu não entendo, eu nunca tive filho, então eu não sei para que serve, na verdade. A fórmula é para substituir leite. É para substituir o leite. Só que você não tem um substituto. A altura você nunca vai ter do leite materno, porque o leite materno é o alimento mais completo que existe. Mas você poderia ter algo que tentasse se aproximar. Mas aonde que a indústria peca feio? Primeiro que a indústria não quer saúde de ninguém, a indústria quer dinheiro. Então, cara, o que ela vai fazer? Qual que é o trabalho da indústria? E você tem áreas que ganham para isso. Cara, como que a gente, dentro da legislação, atende a isso aqui com o menor custo possível? E o que eles fazem? Enche de recheio porcaria. Enche de amido, de maltodextrina, de óleos vegetais, que são óleos... Óleos vegetais não tem um conceito, né? Não é óleo obrigatoriamente do reino vegetal. Desculpa, ele é obrigatoriamente do reino vegetal, mas não são todos. Ele é um óleo que é extraído por alta pressão, por alta temperatura, de forma química. Por exemplo, óleo de coco não é óleo vegetal nesse sentido. Azeite de oliva não é. Tudo que você espreme e mecanicamente você tira o óleo, tá fora dessa categoria. Entendi. O que tá dentro? Soja, milho, girassol, canola, passa por esses processos todos. Só porcaria. Só porcaria. Então você tem esse monte de óleo, você tem malto, você tem amido. Isso cara, sempre, né? Num rótulo, o que está no começo é o que tem maior quantidade. Então, você sempre tem nos primeiros ingredientes isso. O que é isso? É nada. Aliás, é pior do que nada. É pior do que nada, porque é melhor não ingerir isso, né? Ele está só fazendo volume. Seria melhor ter um volume muito menor do que presta, do que ficar com recheio merda. Então, isso esse é o grande problema das fórmulas. E a outra coisa que eu ia falar é como é que eu consegui fugir disso. Eu dava whey, daí as pessoas falavam, mas whey para criança? Cara, whey é uma proteína riquíssima, com uma baita de uma biodisponibilidade, e dá para dar proteína plant-based também feliz da vida. O problema é a palatabilidade, mas se você encontrar uma boa, legal, vai fundo, desde que ela tenha todos os aminoácidos, isso é importante. No reino animal isso é given, no reino vegetal não é. Então, com exceção do colágeno, que é uma proteína mais pobre, mas de resto você tem todos os aminoácidos. Isso é super importante. E eu dei whey com leite de coco em pó, eu trazia que era o melhor do mundo, então era 100% puro, e TCM, que é o extrato do óleo de coco, né? O triglicerídeo de cadeia média, que é um espetáculo para o cérebro. Então, cara, era essa a combinação. E aí o leigo fala, mas são 3 coisas de adulto. Como é que você dá isso para criança? Eu falo, cara, pega o rótulo de qualquer fórmula infantil e você vai ver que isso que eu estou falando aqui, inclusive TCM em algumas tem, é a parte mais nobre da fórmula.
O resto é que é porcaria. Então não se assuste com isso. O whey é uma proteína ótima e, cara, você só tá dando produto, cara, hiper puro pro seu filho e tirando um monte de porcaria. As pessoas não têm esse conhecimento. E mais, gastam mais dinheiro dando fórmula. Vou te colocar um desafio aqui. Imagina uma mãe que não consegue amamentar. Ou não pode amamentar, ou por qualquer razão. O que você faria se você fosse aconselhar essa família? Quantos meses tem o filho? Vai nascer e não vai poder amamentar. Vai ter que dar fórmula. Vai ter que dar fórmula. Vai ter que dar essa porcaria. Vai ter que dar. Não dá pra juntar os TCM com o whey, etc e tal. Não, você tem uma saída. Tem uma saída que eu nunca vi uma fórmula bacana, legal, de manipulação. Mas pode ser feita uma fórmula manipulada se pegar um nutricionista pediátrico top. Tá? Então essa é uma saída. Eu não tive tempo de ir pra essa saída. Tá. E, até porque foi muito pouco tempo no meu caso, né? Então de novo, eu entrei na armadilha sabendo que eu tava nela. Mas pelo menos eu sabia. E eu sabia que eu tinha que sair o quanto antes. Então, eu contei isso justamente para nenhum momento parecer que eu tô sendo leviano de, jogar pedra e não existe solução, entendeu? Aqui, pelo menos, não existe solução. Cara, é loucura, né? Mas existe o toque de, cara, introduzir outro alimento, sai fora da fórmula. Isso sim. Sai o mais rápido possível.